Aleluia! A palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça que o Espírito Santo fala em mim. Então você não está em qualquer lugar, você não é qualquer pessoa. O Senhor quer ministrar na sua vida, o Senhor quer ministrar no seu coração. Então dá um espaço, meu irmão, deixa Ele falar contigo nessa noite. E nesse momento você liga o seu pensamento, e nessa noite você liga o seu coração e começa a deixar Ele ministrar no seu coração nessa noite. Faça dessa canção sua oração nessa noite. Oh, aleluia!
Mateus, né? 13, e parábola do joio e trigo. Algo me chamou a atenção ali, quando ele estava falando, o Senhor testificou no meu coração, o que eu gostaria de dizer para vocês. Não, você é uma boa terra, mas é você que permite ser semeado o trigo ou o joio. Nós entendemos que o trigo dá o seu fruto, o joio não dá o seu fruto. O trigo serve para algo, o joio só serve para ser fruto. Então isso é importante nós entendermos que, irmão, o que você tem deixado ser semeado no seu coração? É muito importante nós entendermos isso, porque senão nós vamos deixar ser semeado em nosso coração achando que é trigo, mas na verdade é joio. O joio. E são muito parecidos. Às vezes nós estamos achando que nós estamos abalando, mas na verdade nós estamos queimando. Então isso é importante. Então, irmãos, isso é importante nós entendermos o que nós temos permitido semear no nosso coração. Nem sempre a verdade que você acha é trigo. Nem sempre aquilo que você acha que é bom é trigo. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós temos que avaliar tudo e reter aquilo que é bom. Ergue mais, irmão. Não o som, não a música, baixa o grupo, perde o microfone. Tá? 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 Amém? Por que eu quero chegar nisso? Porque esse ano é um ano de expansão. É um ano de nós vivermos uma vida segundo aquilo que Deus tem. Por isso que eu estou falando para você, por isso que é importante nós entendermos que nós precisamos deixar semear em nosso coração aquilo que é trigo e não aquilo que é joio. E esse ano Deus quer te levar a viver um crescimento como pessoa, um crescimento espiritual, um crescimento ministerial e um crescimento profissional, mas não depende de Deus e não depende de mim, não depende da igreja, depende exclusivamente de quem? De você. Senão vai ser mais um ano na sua vida que vai passar e você vai chegar no final do ano e vai ver que não fez nada. Não mudou nada. Não realizou nada. Irmãos, e a gente já está vendo nesses 3 meses coisas já que estavam acontecendo em nosso meio. Deus já está movendo. Deus já está trabalhando. Eu tenho ouvido testemunhos dos irmãos já contando que Deus já está trabalhando em nosso meio. Aleluia. Vou ter a boca costa para contar, mas vou deixar cada irmão falar o seu testemunho. Irmão, Deus já tem trabalhado de uma forma extraordinária. Mas pastor, na minha vida ainda não aconteceu o que eu queria. Eu te digo, o caminho é você querer crescer. Todo crescimento vai gerar um sacrifício. Todo crescimento vai gerar o quê? Você negar a si mesmo. Você dizer, Senhor, eu preciso. Eu não vou ser mais a mesma pessoa que eu sou ser. Senhor, 2024 será diferente de 2023.
será diferente. Por isso que nós estamos ministrando que esse ano de 2024 é um ano de expansão, um ano de crescimento. O texto base está lá em Isaías, Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, na Almeida Revista Atualizada, e diz assim, vocês leem lá, eu leio aqui, porque eu não enxergar muito bem lá. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, é um ano de expansão. Existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida, irmão. Mas não basta Deus dizer que existe uma promessa. Basta nós submeter debaixo dessa promessa. Existe forma diferente, é? Quantas promessas você já ouviu na tua vida que está sobre você, mas você não se submeteu debaixo dessas promessas? Quantas coisas estão aí reservadas para você que não realizou, porque você não se submeteu debaixo dessa promessa? Ouvir uma coisa, se submeter é outra. Porque se submeter vai exigir algo em você. Se ouvir, não. Mas a partir do momento que você se submete debaixo de algo, você já entende que vai custar alguma coisa para você. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a viver. Por isso que essa expansão, esse crescimento vai exigir de você. Eu marquei algumas coisas aqui, uma vida com Deus, que é a nossa base. Não tem como Deus nos levar a um crescimento se a base não estiver firmada. Tudo aquilo que será construído, realizado na nossa vida vai desmoronar. Também, para nós crescermos, para nós expandirmos, vai exigir nós esforçarmos e anunciarmos as boas novas. Se nós queremos crescer como igreja, se nós queremos fazer a diferença nessa terra, cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados, nós precisamos fazer o que? Anunciar a boa nova. Não haverá crescimento se você ficar dentro da igreja orando, pedindo crescimento. Não vai acontecer. Não vai. Você pode fazer campanha, você pode subir monte, descer monte, você pode jejuar, você pode fazer um monte de coisa, mas se não anunciar, não vai acontecer. Porque o legado que Deus disse foi o quê? Ide por todo mundo e anuncie as boas novas. Jesus não falou, ei, fica lá na igreja, trancado, fica orando, fica jejuando, fica fazendo campanha lá para que as pessoas venham. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou o quê? Anuncie as boas novas. Também precisa o quê? De ter bom ânimo. Não haverá um crescimento se não tiver bom ânimo, porque nós iremos enfrentar desafios, dificuldades, problemas. Nós vamos enfrentar. Se você não tiver bom ânimo, você vai desistir, você vai parar, você não vai continuar. Ter bom ânimo não é um sentimento, é decisão. Eu tenho bom ânimo. Porque, irmão, se você esperar para ter bom ânimo, gente, você já acorda sem bom ânimo. Você já acorda querendo desistir. Você já acorda com aquela vontade de ficar na cama dormindo. É, irmão, verdade. Pastor, mas como você sabe? Eu sou, mano, eu também passo por isso. Tem vontade, tem dia, mano, que eu quero só ficar deitado na cama e dormindo. Não quero trabalhar. Mas eu decido, eu tenho bom ânimo. Essa cama não vai me comer. Essa situação não vai me comer. Eu não vou ficar preso nessas circunstâncias. Porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está comigo. Também vai exigir fé.
também vai exigir força. Essa força não fala de uma força, fala de uma força que é de se manter firme, posicionado, nada tira você dali. E também fala de coragem, pois o Senhor não nos deu o espírito de covardia, e sim de coragem, de enfrentar os desafios. Tem muita gente que adia de enfrentar os desafios que vem na vida. Você está entendendo? E também fala de esforço. Um esforço, que fala de esforço, e além daquilo que você já foi. Esse ano, você não pode chegar no teu limite e retroceder, você tem que ir além. Se você não for além, você não vai crescer. Não vai crescer. Você tem que romper. E domingo passado nós falamos sobre trabalho. O trabalhador é digno do seu salário. O que fala? Se você trabalha, você terá a sua recompensa. Se a igreja trabalha, ela vai ter a sua recompensa. Quem não trabalha não tem recompensa. Mas quem trabalha tem a sua recompensa. Você trabalha para quê, irmão? Você trabalha porque é legal? Eu acredito que não. Eu não trabalho porque é legal. Eu, quando chegar no céu, vou pegar Adão lá. Atrás do colarinho, chacoalhar ele. Eu não trabalho porque é legal. Eu trabalho pelo salário todo mês. Você está entendendo? Pela minha recompensa. A igreja também vai trabalhar para ter uma recompensa aqui na terra e uma recompensa vinda futura. Qual que é a nossa recompensa do nosso trabalho aqui? Muitas almas sendo ganhas, salvas por reino de Deus. Vida futura, novamente. Moraremos na nova Jerusalém. Ansiaremos com a consciência tranquila. E hoje eu queria falar para vocês sobre dedicação. Não tem como nós crescermos se nós não formos pessoas dedicadas. Não haverá um crescimento se nós não formos pessoas dedicadas. Irmão, se você não entrar no nível de dedicação, a tua tendência é ir para o comodismo. Se você não viver uma vida de dedicação, a tua tendência é ir para o acomodismo. Viver uma vida acomodada. Viver uma vida tranquila. Você está entendendo? Não quero me envolver, não quero me misturar, não quero sei o quê, não quero sei o quê. Porque você, na verdade, não quer se dedicar. A dedicação é se entregar totalmente às tarefas. Isso é uma dedicação. É se entregar totalmente àquilo que foi colocado na sua vida, ao propósito para o qual o Senhor te chamou para fazer. É você se dedicar a isso. É você, irmão. O que é uma dedicação? O que é uma entrega, irmão? O que é uma entrega? Quando uma pessoa se entrega, não existe mais volta. Não existe mais volta. Não existe mais retroceder. Há pessoas dedicadas a trabalhar e dar o seu melhor para fazer coisas bem. Eu acredito que no seu trabalho você procura fazer o melhor, ou você procura fazer meia boca. Uma pergunta que você precisa entender. Provém de Deus. Nós também. Nós estamos aqui como trabalhadores, pois a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Por que são poucos os trabalhadores? Porque eles não querem se dedicar como deveriam se dedicar. Se você vê, irmão, as pessoas consertando as calçadas na rua, na prefeitura, você vê 2 trabalhando, ou 1 trabalhando e 10 em volta. Já percebeu isso? Talvez não seja o trabalho também, talvez você é o único que trabalha no mundo só olhando e querendo mandar em você ainda. Isso é bom ou ruim? Como você se sente?
Você se sente feliz com isso? Você trabalhando lá e todo mundo em volta de você, e mandando você, tem uma sujeira ali, tem um cisco aqui, não sei o quê, por que você não varreu ali? Estou vendo ali, uma teia de areia. É ruim, não é? Você não vai se sentir menosprezado, você não vai se sentir ruim, vai ou não vai? Eu chamo a alerta para a igreja também. Imagine, irmão, um só, todos nós trabalhando, né? Anunciando as boas obras, e o resto não. O reino de Deus é para todos. Então isso é importante nós entendermos que nós, para crescermos, para conquistarmos, para se tornarmos, vai exigir um nível de dedicação máximo. É uma entrega genuína e verdadeira, que entendendo que não existe mais nada, entendendo que não existe mais necessidade. Por que Elias chamou Eliseu, e Eliseu foi lá diante de Elias e falou assim, deixa eu voltar e despedir dos meus pais. O que ele fez, irmão? A palavra de Deus fala que Elias encontrou Eliseu arando a terra com raiz. Quando Eliseu teve uma atitude de destruir aquele instrumento de arar a terra, matou os bois e ofereceu um sacrifício, queimou. Isso representou que não existia mais volta, que não existia mais voltar, que agora ele iria só continuar, que ele destruiu tudo aquilo que ainda existia uma oportunidade de voltar. O que Deus quer que nós fazemos é que nós entendemos que não existe mais volta, que não existe mais retroceder, que não existe mais coisas que nos prendem para trás, que não existe mais coisas que ainda nos segura, que nos leva ainda a pensar e voltar para trás. Ter uma vida de dedicação, ter uma vida de entrega, é olhar para frente e continuar caminhando e se dedicando, fazendo a vontade de Deus. Pastor, está difícil, continua. Se eu carrego uma frase comigo que diz assim, não sei se eu tenho uma frase, mas é algo assim, se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, se arraste, mas não pare. Se você nessa caminhada não está conseguindo correr, ande, mas não pare. Se você não está conseguindo andar, se arrasteie, mas não pare. Você não pode parar no caminho. Você precisa continuar caminhando. Porque nós precisamos se dedicar àquilo que Deus nos deu. Quando nós se dedicamos àquilo que Deus nos deu e buscamos se dedicar a isso, às vezes há uma exigência aqui, às vezes há uma exigência ali, às vezes há uma exigência aqui, mas é para o nosso crescimento. Porque Deus nunca vai pedir algo que você não possa fazer. Deus sempre vai pedir algo que Ele vê em você, que você consegue, que você pode ir além. Nunca ache que quando Deus pede algo para você, não, Deus, você sabe que eu não consigo, eu não vou conseguir. Não, é que Deus vê que você pode sim vencer, romper, ir além. Basta você se dedicar nisso, naquilo. Que quando uma pessoa se dedica em algo, ela fica bom naquilo. Fica ou não fica, irmão? Mas quando a pessoa anda relaxadamente em algo, ela não se torna bom naquilo. Se torna um tampa-buraco. Por uma necessidade, ela vai empurrar o negócio. Mas a partir do momento que uma pessoa se dedica àquilo, ela vai ficar. Mas quando ela não se dedica, vai ser um quebra. E Deus não quer quebra. Deus quer pessoas boas. Deus quer instrumentos bons.
Por isso que ele alerta nessa noite, que nós precisamos se dedicar. Porque nós somos aqueles que são os melhores dele aqui nessa terra. Porque Deus não poderia chamar tantos outros irmãos. Porque a palavra de Deus fala o quê? Ele chama os incapacitados para capacitados. Para se tornar o quê? Bons. Mas ele faz a parte dele. Nós temos que fazer. Como que nós vamos fazer? Se dedicar. Se dedicar. Se quer crescer, se dedica. Se dedica. Se você não se dedicar, você não vai crescer. Se você não se dedicar, você não vai sair dessa vida que você vive. Não estou menosprezando a sua vida, por favor, gente. Por favor. Mas eu acredito que Deus tem muito mais do que você está vivendo hoje. Eu acredito que Deus tem muito mais para essa igreja do que ela tem hoje. Eu acredito que Deus tem muito mais do que antes. Para a tua família, Deus tem muito mais do que você já tem hoje. Para você, homem, para você, mulher, Deus tem muito mais daquilo que você já foi. Deus tem muito mais, gente. Mas o que nós precisamos fazer é se dedicar. Quando nós se dedicamos, nós vamos ficar bom. Quando nós pegamos aquilo, se entregamos aquilo, nós vamos ficar bom. Nós vamos ficar bom. Se nós se dedicarmos em aprender a dirigir, nós vamos ficar bom. E quando nós começamos a dirigir, irmão, nós vamos entender, vamos olhar para trás que aquilo, pô, isso aqui não é bicho de sete cabeças, é fácil. Você está entendendo? Nós precisamos entender isso. Porque se você não se dedica, você vai ser um quebra-galho. Fala bem a verdade. E Deus não chamou para nós sermos um quebra-galho. Deus quer que nós se dedicamos. Que quando nós se dedicamos, nós agradamos a Ele. E quando nós agradamos a Ele, nós seremos recompensados pela sua fidelidade. Por isso que a dedicação a Deus também dedica a prática de boas obras e fazer o melhor para até mesmo largar o pecado. Por que existem muitas pessoas ainda presas no pecado? Sabe por quê, irmão? Porque não se dedicaram em sair do pecado. A partir do momento que a pessoa se dedicar, ela vai largar. Por que as pessoas não conseguem mudar? Porque elas não se dedicaram à mudança. Irmão, toda dedicação vai te custar algo. Na verdade, uma vida com Deus sempre vai te custar algo. Não é assim, mar de rosas, como muitos falam. É uma vida de dedicação, uma vida de sacrifícios. Eu quero mudar, pastor. Eu não quero mais ser essa pessoa arrogante. Se dedica à mudança. Ah, pastor, eu quero mudar meu jeito de ser. Eu sou muito parado. Se dedica, se esforça para mudar. Ah, eu sou assim, eu sou daquele jeito. Se dedica a mudanças. Não aceite, irmão. Não aceite. Porque a tua tendência, quando você aceita as limitações, a tendência é te levar cada vez mais no buraco, no isolamento, para a insignificância, para o menosprezo. Por isso que nós precisamos se dedicar, por isso que nós precisamos buscar ir além daquilo que nós já fomos. A dedicação a Deus também produz dedicação, ajuda outras pessoas e a procura de dons espirituais pode ajudar a igreja de Cristo Jesus. Quando nós buscamos se dedicar ao Senhor, ao reino dele, com certeza Ele vai nos dar ferramentas para nós podermos usar o reino de Deus, na vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma vida dedicada ao Senhor, irmão. E vida dedicada, gente, não é você vir para uma igreja e ficar sentado. Deixa eu ver se eu lembro dos três S. Sentado, satisfeito
Não. Salvo, sentado e satisfeito. Os 3 S. Que muito crente tem. Salvo, sentado e satisfeito. Só fica engordando. Verdade. Tem muito crente salvo, que é pela graça, não é pelas tuas obras que você é salvo. Fala. Você não é salvo pelas tuas obras. Você é salvo por quê? Aceitar Jesus, confessar e se batizar, e servir a Ele. Servir a Ele assim, cultuar Ele, entregar sua vida para Ele. Você é salvo. Satisfeito? Tem compromisso com Ele? Em fazer as coisas? E sentado, só engordando. Então nós precisamos ter uma vida de dedicação. Quando o homem não se dedica ao casamento, vai ter problema. Quando a mulher não se dedica ao casamento, vai ter problema. Ah, pastor, eu achei que casamento não era assim, não era mundializado. Já era. Você muda para o bem maior, que é o seu casamento. Tem que ter uma dedicação. Muito importante entendermos que quem é dedicado não pensa em si, pensa mais no propósito do que em si. Quem é dedicado não pensa em si, pensa mais no propósito do que em si mesmo. Porque quando nós pensamos em nós sempre vamos estar indispostos a fazer alguma coisa. Sempre, irmão. Sempre. Nós temos canseira física, temos ou não temos? Canseira mental, desgaste emocional, temos ou não temos? Ou é só eu que tenho essas coisas? Problema. Nós nunca vamos se dedicar quando nós olhamos para si. Mas quando nós olhamos para o propósito para o qual nós somos chamados, irmão, nós devemos fazer. É a mesma coisa que uma mãe para com o filho. Ela dá a vida pelo seu filho. Você está entendendo? É a mesma coisa que uma mãe para o seu filho. Ela se dedica em prol do seu filho. Às vezes tira até mesmo da sua própria boca para dar para o seu filho. Porque tem uma vida dedicada. Então nós precisamos entender que quando nós somos dedicados, nós não pensamos em nós, pensamos no propósito para o qual nós fomos chamados. Qual que é o propósito para o qual nós fomos chamados, irmão? O missionário falou. O propósito é cumprir a missão de Deus. Cumprir a missão. E para a gente desenrolar isso, eu gostaria de ler com vocês em Tito, capítulo 2, versículo 12 ao 14, na NVT, que diz assim, o Tiago vai colocar ali, diz assim: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas. Irmãos, entende uma coisa: Deus nos tirou do mundo, de uma vida pecaminosa, de uma vida toda torta. Cada um de vocês tem uma história ruim do mundo. Eu acredito que, eu não sei se você sente vergonha dos seus grandes feitos pecaminosos. Tem uns que nascem na igreja, mas eu tenho vergonha
pelos meus atos pecaminosos que eu tive no mundo. É ruim. É ruim. Entendeu? Se eu soubesse, eu tinha ido para Jesus antes. Mas Deus sabe de todas as coisas. Somos um povo escolhido e eleito por Deus. Que Deus nos tirou de uma vida, de um estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos deste mundo perverso. Devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Para quê, pastor? Para nós termos uma vida dedicada ao Senhor. Irmão, a glória de Deus será revelada através da igreja na terra. Quem é a igreja do Senhor? Irmão, com todo respeito, nesse aqui. Nesse aqui. Isso aqui não é a igreja do Senhor. Porque Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Quem fez isso aqui? Foi Deus? Foi homens? E um dos homens foi o Edinho. Ele ajudou a reformar. Né? Não. Eu e você somos a igreja de Cristo. A noiva, lavada e remida no seu sangue. Nós somos a igreja. Nós somos aquele que vai revelar a glória do Pai. Através de mim e de você. Dos grandes feitos que serão realizados através da nossa vida. Mas se nós não tivermos uma vida dedicada, se nós não tivermos uma vida voltada, se nós não tivermos uma vida entregue para Ele, a glória de Deus não será revelada através das nossas vidas. E nós estaremos falhando na missão, no propósito para o qual nós somos chamados, escolhidos, separados, tirados do mundo, porque nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos, culpados, condenados à destruição. Mas o Senhor Jesus interviu, morreu por nós, nos resgatou, nos chamou pelo nosso nome e nos trouxe para a maravilhosa luz, para que nós se tornássemos uma igreja dele, uma noiva dele, um povo dele, escolhido. Para quê? Para revelar a glória dele aqui nessa terra. Como assim, pastor, revelar a glória? Mostrou caminhos para as pessoas, mostrar o amor dele para as pessoas, mostrar que existe esperança, mostrar que existe um Deus que pode todas as coisas. Ele não se auto-revelará, mas ele se revelará através da igreja. Porque com certeza hoje você está aqui porque alguém foi até você, porque alguém te chamou, que alguém foi revelado a glória de Deus através dessa pessoa. E senão hoje você não estaria aqui. Você encontrou o amor de Jesus através de quem? Jesus apareceu para você e... Não. A glória de Deus foi revelada. Foi manifestada através de alguém. É para isso, irmão, esse é o propósito. E nós temos que se dedicar a isso. Gente, a gente não pode ser um montão de pessoas num lugar, lá, sentado, satisfeito e salvo. Nós temos que ser aqueles que vai revelar a glória de Deus. Se você não se dedica, você vai se acomodar. Se você não se dedica, você vai ficar sentado. Se você não se dedica, você vai se isolar. Nós somos aqueles que vão trazer as pessoas a um lugar que é onde elas receberão a transformação, a cura, a libertação e o entendimento da sua existência. Isso aqui serve para instruir as pessoas no ambiente deles. Mas como eles viram, a palavra de Deus fala, eu não lembro o versículo, mas fala assim:
Como eles conhecerão se não tem ninguém que anuncie? Como eles vão saber se não tem ninguém que fala? Como que eles vão encontrar o caminho se não tem ninguém que mostra? Como, gente? Nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos se dedicar, se entregar a esse propósito para o qual nós somos chamados. Gente, não existe outro propósito da sua existência no reino de Deus a não ser cumprir a missão de ser luz e sal dessa terra, de ser testemunha dessa terra, de ser aquele que vai pregar, de ser aquele que vai anunciar, de ser aqueles que vão convidar, de ser aqueles que vão chamar, de ser aqueles que vão mostrar quem é Cristo, quem é o Senhor. A maior glória que será manifestada através da igreja é mostrar quem é Cristo para a humanidade, está estampada em nós. Quem é Cristo? Quem é o Senhor? Mas nós não podemos se calar, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ficar parados, nós precisamos se dedicar, passar por cima de limitações, passar por cima de coisas, de situações, para nós se dedicarmos à vontade do Senhor. Irmão, eu costumo dizer para os irmãos que nós não somos aqueles que ficam falando sobre o problema, nós somos aqueles que solucionam o problema. Falar já tem um monte de gente que fala que tem problema. Precisa se levantar aqueles que trazem a solução. Quando a gente trabalha no meio de peão, irmão, tem um monte de gente que vive reclamando, não é? Mas pouco se levanta para eu tenho a solução para isso. Ó, vamos fazer assim que já não vai resolver. São poucos. Todo mundo fica só falando, apontando os erros, as dificuldades, mas poucos solucionam o problema. Nós temos que ser a igreja que se levanta para solucionar o problema de chuva, não para condenar de chuva. Quando eu falo esse mundo, são as pessoas, viu, irmãos? Nós somos aqueles que têm que se levantar para trazer a solução para as pessoas de chuva. Não para condená-los, não para julgá-los, não para apontar os erros, as falhas, os problemas, mas nós temos que ser aqueles que solucionam o problema. E para isso nós temos que se dedicar, nós temos que fazer além daquilo que nós temos feito. E é importante nós entendermos que aqui nós podemos ver que não tem como se dedicar às duas coisas. Não tem como. Irmão, não tem como nós se dedicarmos a nós mesmos e a Deus. Não tem como nós se dedicarmos às circunstâncias ou a Deus. Porque a Bíblia fala o quê? Em Mateus capítulo 6, versículo 24, na NVT. Se nós queremos se dedicar, nós precisamos se dedicar a um propósito, a um objetivo, a uma vontade. Porque olha só que diz na palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois, a Deus e ao dinheiro. Aqui fala entre Deus e o dinheiro. Mas a gente pode trazer para a nossa realidade. Não tem como nós se dedicarmos a um propósito e ao outro propósito. Porque muitas vezes nós vamos agradar um e desprezar o outro. Agradar o outro e desprezar o outro. Vamos ficar nesse ping-pong. Bate daqui, bate de lá, bate daqui. Nós temos que entender que nós precisamos focar no propósito para o qual nós somos chamados. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós se dedicamos ao reino de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus, as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Nós não precisamos se dedicar às outras coisas de uma forma prioritária. Mas quando nós se dedicamos
quando nós se dedicamos primeiro para o reino de Deus, colocando em primeiro lugar, as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, nós vamos abrir porta aonde não. As coisas começarão a acrescentar. Pastor, então eu não tenho que se dedicar ao meu estudo? Pastor, eu não tenho que se dedicar à minha empresa? Pastor, eu não tenho que se dedicar aos meus negócios? Não é isso. Não é isso. Você tem que se dedicar sim. Porém, primeiramente ao reino. Primeiramente à vontade. Se você abre mão do reino de Deus para se dedicar às duas coisas, você está sendo negligente. Você está entrando numa porta aonde que Deus está. E o único que consegue acrescentar as demais coisas na sua vida não é a sua força, não é o seu entendimento, não é a sua capacidade, é Deus. Mas quando nós se dedicamos a Ele, à vontade dele, ao propósito dele, quando nós se entregamos a Ele, as outras coisas serão acrescentadas. Ele começa a abrir porta onde não. Ele começa a criar situações para nos beneficiar. Você está entendendo? Eu carrego uma frase comigo assim: quando eu cuido daqueles que são de Deus, Deus cuida daqueles que são de Deus. Por quê? Porque quando eu me dedico ao Senhor, à vontade dele, ao propósito dele, Deus cuida daqueles que são. Deus cuida da minha vida. Tem muitas pessoas querendo resolver problemas pela sua capacidade, pelo seu inteligência. É aí que ele vai quebrar. Ele é onde que ele vai se enrolar. Mas quando nós se dedicamos ao Senhor, à vontade dele, ao querer dele, a fazer aquilo que ele pede para nós, irmão, Deus começa a mover em nossas vidas. Deus começa a trabalhar. Deus começa a agir. Quando nós estamos abertos como novo de Deus, as coisas começam a acontecer. Ah, pastor, então o segredo é esse? Esse é o segredo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. É fácil se dedicar a Deus ou não? Vou falar bem a verdade, custa a tua vida. Se você não estiver disposto, como o missionário falou, se você não estiver disposto a morrer, se alegrar pelo Evangelho, você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então, dedicação. Não tem como nós servirmos a dois, não tem como servir a duas coisas, então. Porque tem hora que as coisas, duas coisas vão te puxar. Tem hora que as coisas de Deus vão te puxar. É a sua decisão. É a sua escolha. Você está entendendo? Há momentos que Deus vai te puxar de tal forma, e justamente, bem naquela hora que você esperava Ele. Mas Deus faz essas coisas para testar o teu coração. Testar a tua vida, para ver se você não está dividido, para ver se você não está pendendo para o outro lado. Então, ter uma vida dedicada, nós precisamos entender que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não ficar dividido a respeito disso. E não deixar nada que nos impeça a fazer a vontade. A fazer o querer de Deus. Também, ser dedicado, precisamos saber que seremos recompensados por isso. Então tem os seus sacrifícios e também tem os seus bônus.
Ter uma vida dedicada ao Senhor vai te custar a vida, sim, mas também tem as suas recompensas. Não adianta a gente querer e achar que nós vamos ter uma vida dedicada ao Senhor e Ele é injusto, Ele é maldoso, que não vai nos recompensar, mas Ele vai nos recompensar. Ser dedicado, sabemos que seremos recompensados. Em Isaías capítulo 40, versículo 10, diz assim: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele sua. Aqui fala de uma recompensa do céu, para aqueles que têm uma vida dedicada à sua vontade. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Com o que fez. Então, irmão, a nossa dedicação, a nossa entrega aqui, não estou falando de salvação, viu, gente? Salvação não é por obras, não é por caridade, não é por ser bonzinho, sabe? Você dá roupa, essas coisas. Salvação é você crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, entregar sua vida a Ele, ser batizado, você será, confessar com a sua boca, com todo o seu coração, você será salvo. A questão não é essa. A questão é você ter uma vida dedicada a Ele. Você será recompensado por Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, na NVI diz assim: tudo que fizeres, façam de todo como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão. Irmão, a gente pode falar de várias recompensas, mas eu separei essas três para você entender que a sua vida de dedicação tem a sua recompensa. Eu quero aqui nessa noite te incentivar você a ter uma vida de dedicação, uma vida de entrega, não a homens, não a pessoas, mas aquilo que Ele te chamou para você fazer, aquilo que Ele te escolheu para fazer. Se dedica a isso, fique bom nisso. Se dedique com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, pois Ele te recompensará. E tem recompensas que os teus olhos vão ver, que você nem sabe. Tem coisas que você nem imagina. Porém, pela sua vida de dedicação, tu será recompensado aqui, sim, mas também será recompensado no céu. Porque Ele é fiel, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é por você estar no lugar e ser fiel a Ele, não, pela sua vida de dedicação a Ele. Ele será fiel contigo. Ele será fiel com você. Ele não vai te desamparar nos momentos mais difíceis que você precisar, pelo seu histórico de dedicação, pelo teu esforço. Então, ter uma vida de dedicação nos leva a ter um crescimento. Se nós não se dedicarmos, nós não vamos crescer. Nós não vamos chegar no nível que Deus quer que nós chegamos em 2024. Outra coisa, expansão não é só para esse ano, mas nem sempre nós se atentamos para essa expansão, para esse crescimento. É ou não é? Muitas
andamos relaxadamente, sem uma busca de crescimento. Porém, nós precisamos crescer. Em 2024, você precisa buscar esse crescimento. E não haverá um crescimento se não tiver uma dedicação. Se você não se dedicar às mudanças que você precisa fazer, você não vai crescer. Se você não buscar um crescimento em se entregar à vontade de Deus, você não vai crescer. Nós não vamos crescer. Lembrando que eu cresço, a igreja cresce, eu cresço, a minha casa cresce, eu cresço, a empresa onde eu trabalho cresce. Pela minha dedicação, o ambiente onde eu vivo vai crescer. Se eu não crescer, o ambiente não vai crescer. Não vai crescer. Você está entendendo? Se você não amadurecer, você não vai crescer. Se você não for além, você não vai crescer. Se você não abrir mão, não vai crescer. Se você não se dedicar, você não vai crescer, irmão. Eu não quero a ver com a cabeça enfiada dentro aí, não. Estou brincando, não posso fazer isso, não vou te matar. Se eu fizer isso, vem cá, bota a cabeça aí, pá. Não. Mas eu estou querendo trazer para você entender aquilo que Deus quer falar contigo. Dedicação é cumprir a missão que o Senhor nos deu como igreja, pois tudo que vamos fazer para o reino de Deus precisamos ser dedicados. Fazer o melhor de todo o nosso coração. Como cristãos somos chamados a ser dedicados à obra de Deus. Isso não é apenas uma responsabilidade, e sim uma missão. Missão dada, missão cumprida. Esse é o lema, irmão, dos soldados. Missão dada, missão cumprida. Não é apenas uma responsabilidade. Quando nós entendemos que é uma responsabilidade, nós fazemos como deve. Mas quando nós entendemos que é uma missão, tem que ser feito. Tem que ser feito. Para a gente finalizar em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, na NVT diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso: estou sempre com vocês até o fim. Irmão, entenda, Jesus está conosco com aqueles que têm compromisso. Não diga que Jesus está com aqueles que não têm compromisso. Jesus não está, não. Jesus está com aqueles compromissados, dedicados. Muitos falam: ah, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo, e não tem um pingo de compromisso. Jesus está, não. Pastor, mas Jesus não pode estar em todo lugar? Sim, Ele pode. Mas tem lugares que Ele não move uma palha. Sabia disso? É uma realidade, irmão. Jesus está com aqueles que obedecem. Isso. Você pode perceber que está no final, não está no começo. Que primeiro precisa passar pelo processo da obediência das regras que foram estabelecidas nesses versículos, para depois Ele dizer: estou contigo. Se você fizer aquilo que eu estou fazendo, que eu falei, eu estarei contigo. Se você for e pregar, anunciar o Evangelho, estarei contigo. Se você ensinar eles a obedecer tudo aquilo que eu tenho dito para você, estarei com você. Pastor, se eu não fizer, pastor, se eu não ensinar,
Você gostaria de andar com pessoas descompromissadas? Que marca com você, não vai. Outro dia marca com você e não vai. Outro dia marca com você e não vai. Você iria ficar feliz? Você iria mandar catar coquinho no inferno, irmão. É uma realidade. Não é, irmão? Ou você gostaria que aquela pessoa podia desmarcar a hora que quiser, tá tudo legal, que não tivesse compromisso com você, que não se importasse com você. Você está entendendo? Você gostaria de conviver com essa pessoa? Jesus também. Pois também o Espírito Santo tem sentimentos. Uma das evidências que o Espírito Santo tem sentimento é que ele tem ciúmes. Então, Jesus também nos agrada com aqueles que também não têm compromisso com Ele, não com a igreja, com placa de igreja, sabe, essas coisas, com homem, não, com Ele. Qual que é o compromisso que você tem que ter com Ele? Anunciar a boa nova. Ser testemunha dele mesmo. Fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Ganhar as vidas, anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus a todas as pessoas. Esse é o propósito. Então, entenda uma coisa: se você não tiver uma vida dedicada ao Senhor, meu irmão, com todo respeito, você está com dor. Sim. Por quê, pastor? Porque, irmão, quem não tem uma dedicação significa que não se entregou. A evidência de uma entrega é a dedicação, é o esforço. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.